Olá, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e vou comandar essa tarde com você em mais um tema certamente proveitoso e valoroso: o mercado de trabalho, um assunto que vale a pena você permanecer aqui conosco para debruçar nas oportunidades. E eu estou bem acompanhada. Ruiter Ferro, ela que é psicóloga e com especialização em gestão de pessoas com mais de 20 anos em experiência em recursos humanos, e eu estou aqui nessa grande alegria de receber você para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que hoje está em evidência. Sim, Liliana. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma alegria e um prazer muito grande poder compartilhar um pouco aí da minha trajetória e com um olhar, né, de recursos humanos, com um olhar de RH e trazer um pouco aí dessa trajetória e dessa perspectiva. Falar de mercado de trabalho é falar de profissionais, de qualificação, de especialização, de talento, de dom. É uma série de habilidades. Então, nós temos várias áreas de atuação e necessário é estar com um profissional de RH que faz esse processo, essa seleção. E quantas pessoas precisam ser moldadas no ideal de uma entrevista que perdem oportunidades porque não sabem como se apresentar. E o mais difícil ainda, eu acho, no desafio, a tal da escassez, de achar o profissional certo para ocupar a vaga. Ruiter, diga para gente, como é que está sendo o desafio dessa área no quesito escassez hoje, dada a essa oportunidade que não está sendo ocupada por conta de não ter a pessoa ideal? A gente vive um momento bem desafiador dentro da área, né, de recursos humanos, onde eu tenho a oferta, eu tenho muitas vagas em aberto, porém eu tenho escassez de mão de obra. Como assim escassez, Ruiter? Tem tanta gente procurando, tanta gente esperando uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho, mas a pessoa certa, para o lugar certo, que se encaixe naquela cultura, que se adapte, né, se adapte àquela situação ali do trabalho. É bem desafiador hoje para a área de recursos humanos encontrar o perfil ideal, as pessoas que consigam se enquadrar, se adequar dentro daquele padrão, né, da empresa. E, assim, considerando que hoje a rede social, né, é um dos itens como ferramenta que faz parte hoje, né, do processo seletivo, qual seria a orientação que você dá nessa procura? Ela tem ajudado? As redes sociais têm ajudado a você achar profissionais? Ou como a tecnologia tem ajudado para esse processo ser um pouco mais rápido e eficaz? Sim, ajuda bastante. Hoje, o profissional que ele não se utiliza, né, da tecnologia, da inovação, ele realmente vai ter dificuldade de preencher as vagas, de preencher, né, aquilo que está em aberto ali dentro da empresa. Hoje, todos nós precisamos buscar a evolução, buscar a tecnologia, buscar o conhecimento. Eu digo que, Rui, então a máquina ela vai substituir o homem? Eu digo, não. O homem vai ser substituído por um outro homem que domina a máquina, que domina a tecnologia, que domina o conhecimento. Então, conhecer, buscar o conhecimento, estar sempre em busca disso, vai fazer um grande diferencial. E isso tem ajudado, sim, a dar celeridade aos nossos processos de recrutamento, de seleção nas empresas. Ela precisa inovar, e eu digo que inovar não é só inventar uma coisa nova, mas é o melhorar cada vez mais o meu processo, aquilo que eu já faço todo dia, eu preciso também trazer novidades, eu preciso trazer inovação. Eu vou destacar um ponto que rede social, a sua, ela faz parte do processo seletivo na hora de avaliar a sua proposta de currículo quando chega na mão de um gestor de RH. O LinkedIn, né, de um modo geral, tem sido a plataforma de maior visibilidade e vitrine para quem quer se lançar no mercado de trabalho. A junção dessas duas coisas é uma decisão na mão de um gestor que tem uma vaga de oportunidade para você. Mas existe aquela historinha de que lá na rede social é de um jeito e pessoalmente, e naquele contato, e naquela entrevista, não é bem como parecia? Então, com acesso, né, a gente busca, de fato, e aí o alerta vem aí, né, já vem a dica. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente divulga, querendo ou não, é a nossa imagem que está ali, né? Então, o profissional, aquele que quer se colocar no mercado de trabalho, ele tem que estar atento, sim, ao conteúdo que ele posta. Mas é a minha vida pessoal, é a minha vida profissional. Em algum momento isso vai
vai conflitar, né? A gente tem que ter bastante cuidado com o conteúdo, com aquilo que a gente divulga, isso faz diferença. Então, fica atento, né? Nós estamos aqui com uma especialista, né? Psicóloga, e que tem uma carreira de 20 anos. E nessa experiência, mudou muita coisa no mercado de trabalho dos últimos 10 anos ou dos últimos 6 anos? Considerando que a gente teve o antes e o depois de pandemia, nós não trabalhávamos em casa. E agora tem essa possibilidade. E como é que isso reinventou o RH? Sim, realmente mudou bastante. As empresas que não se adequarem a essa nova realidade vão ter bastante dificuldade em contratar pessoas. A gente trabalha aí com uma geração Z, né, que nasceu ali de 2010, de 2000 a 2010, 1999 até 2010, e é uma geração que nasceu com a tecnologia, que já nasceu com tudo muito, com a informação na palma da mão, diferente dos nativos, dos que não são nativos digitalmente. E a velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade com que a informação circula, né, de fato, gera um desconforto ali para as empresas que têm um padrão mais formal, né, de trabalho, e a gente precisa ter essa mentalidade aberta, pensar fora da caixa e entender que existem, sim, outras possibilidades de trabalho remoto, trabalho híbrido, trabalho uma parte em casa, outra parte no escritório, e a gente precisa estar aberto a isso. A gente está com uma nova fase, uma nova geração que quer, né, se inserir no mercado de trabalho, mas também não quer passar 10, 15, 20 anos na mesma função, né? Porque olha o histórico, o retrato lá dos pais. Eu não quero viver tudo aquilo que eu quero chegar mais na frente, com mais rapidez, com mais agilidade. E isso faz parte, sim. A empresa ela precisa se adequar. Considerando, Ruiter, que assim o tempo passa e algumas metodologias, né, elas acabam trazendo para a gente algumas repaginadas, e eu diria mudanças na performance. O que seria? Eu sei que tem várias áreas de atuação, mas em todas elas a gente encontra algo em comum. O que uma pessoa que está disposta a entrar no mercado de trabalho, ou que já está, ela precisa investir, né, para então ser bem avaliado? O que é pré-requisito disso? Não pode faltar. O profissional tem que estar sempre atento a esse tipo aqui de desenvolvimento, na visão do RH. Sem dúvida, buscar atualização, buscar conhecer ferramentas tecnológicas, aquilo que está em alta, aquilo que se tem falado. A IA está aí para, né, de alguma forma, nos ajudar nesse sentido. É acessível a todos, não dá mais para dizer que eu não tenho mais acesso à informação. Não, a gente tem, sim, acesso à informação. E é buscar, sem dúvida, um ponto principal aí é buscar o conhecimento. É estar sempre à frente, é não estagnar, mas é buscar sempre adquirir novas competências, novos conhecimentos, novas ferramentas. O que tem de novo no mercado? O que eu preciso me atualizar? Rui, então eu não tenho muita facilidade com tecnologia, então se alie a pessoas que têm esse conhecimento. Traga para junto de você pessoas que têm essa facilidade. Traz essa nova geração para perto de você, né? Utilize esse conhecimento em teu favor. Sem dúvida, buscar conhecer. Não ter essa resistência para o novo é um fator importante. Acho que a Ruiter tocou num ponto importante: resistência. Há quem seja de fato resistente por já estar há muito tempo numa área, muito tempo naquela função, e pense que já sabe de tudo. E acho que o ponto aqui de alerta é: se permita aprender novas coisas, experimentar e estar com pessoas também tão novas, que estão ali querendo conhecer e aprender com você. E essa junção de dois cenários, né, décadas diferentes, elas se complementam e trazem o resultado, que é o amadurecimento, onde cada um na sua evolução vai, né, trazendo a sua participação dentro desse ambiente que é empresarial, que é corporativo, que é comercial. Então, para você que está escutando um pouco dessas orientações com a nossa especialista aqui, a Ruiter está trazendo para você um alerta. Se permita aprender, se permita desenvolver e esteja atento sobre as ferramentas, atualizações, esteja colocando em evidência o que você faz, para ali as pessoas reconhecerem que você é um profissional daquela área, e assim as portas ficam abertas, porque tem sempre alguém observando você. Ruiter,
a gente está falando aqui com pessoas que já estão no mercado de trabalho, pessoas que já estão decididas e posicionadas, já têm o seu diferencial, né? Mas a gente também está falando com um público jovem, que tem que entrar no mercado de trabalho e que não sabe por onde começar, né? E o currículo parece assim um monstro, né? Tenho que fazer um currículo, mas meu currículo ainda não tem nada. Eu só tenho 18 anos. Então, qual seria o seu conselho como uma conselheira aqui para esse público? Certo. Apesar de toda a tecnologia, o currículo ele ainda é o primeiro contato que o entrevistador vai ter com o candidato, né? Seja ele virtual, eletrônico ou físico, mas ele vai ser o primeiro contato que o entrevistador vai ter com esse candidato. E a forma como você elabora esse currículo, a forma como você coloca as suas informações ali, a pessoa faz todo o currículo e esquece de colocar o contato para o entrevistador entrar em contato. E aí, como é que a gente entra em contato se não tem um e-mail, não tem um telefone para contato? Então, assim, é estar atento aos detalhes. Não tenho tanta experiência. Coloque as informações chaves importantes que você precisa. Seu nome, um telefone para contato, um e-mail, que às vezes a gente também não consegue falar por telefone, mas consegue através de e-mail. Coloque ali as informações da tua formação, aquilo que você está estudando. Concluí ali o meu ensino médio, não estou mais estudando. Fez um curso, coloca lá o curso que você fez. É importante você colocar informações que possam ser interessantes para o entrevistador, mas falando a verdade, né? Falando aquilo que realmente é. Se é primeiro emprego, coloque lá em busca do meu primeiro emprego, uma oportunidade. E dependendo da vaga que o selecionador estiver trabalhando, né? Se aquilo ali for algo que não tenha tanto impacto, aquilo ali pode ser um fator positivo. É primeiro emprego, a gente está precisando de pessoas novas com primeira experiência para poder treinar, para poder desenvolver, né? E esteja aberto também a isso, a aprender, né? Eu diria assim, tem um lugar separado para você. Tem um lugar reservado para você, seja na primeira oportunidade, primeiro emprego, menor aprendiz, né? Ou para você que já vem de uma maturidade, tem uma vaga esperando e ela é certa para você e ela vai acontecer. Mas se você puder favorecer a sua vida, né, nessa construção não somente da imagem e dessa junção de profissionalismo, né? Eu acho que tudo colabora. Mas, Ruiter, nesse processo de recrutamento, né, e seleção, o que é desafiador para o RH numa dispensa desse candidato, porque ele não atende a uma expectativa da vaga? Porque há um processo de seleção. E essa decisão, assim, é uma aposta, às vezes, não é? Sim. Então, tem coisas que os anos já te deu capacidade para dizer, esse cabe nessa vaga, esse não cabe. Pode ter o currículo, pode ter, né, assim, uma larga experiência, mas não cabe para aquela vaga. E eu acredito que tem muito um pouco sobre a questão temperamental. Eu não sei se os temperamentos envolvem essa decisão. Envolve? Envolve temperamento, comportamento, postura, aquilo que eu comunico, a forma como eu me apresento, né, naquele ambiente, naquele espaço. Um fator que auxilia muito quem está fazendo o processo de recrutamento é conhecer o perfil da empresa, conhecer bem a cultura da empresa. Quando você conhece a cultura daquela empresa, você de cara já diz, essa pessoa vai se adaptar, essa pessoa vai ter dificuldade, essa pessoa ela tem o perfil da nossa empresa. Esse olhar, apesar da tecnologia, da informação, da gente poder utilizar hoje testes, né, fazer avaliação de comportamento por testes, enfim, o olho no olho ainda é, né, importante. A conexão, eu senti a energia daquele candidato, eu senti a energia daquela pessoa, e tentar, enquanto ali, né, ele se apresenta, enquanto ele expõe ali as suas habilidades, ver em que ele se encaixa ali dentro da organização. A gente tem que dar match, né? Assim, a cultura, ele tem que ter... Essa pessoa vai se encaixar assim aqui na empresa, ela vai conseguir se adaptar, ela pode até nem ter tanta experiência, mas se ela tiver um perfil comportamental, porque a gente falou de técnica, né? A gente precisa buscar técnica, precisa buscar conhecimento, informação, conhecimento, é importante muito. Mas eu também tenho que ter comportamento. Eu tenho que saber lidar com pessoas, eu tenho que saber ouvir. Não é só a minha opinião, não é só a minha forma de trabalhar que é correta, né, que só eu sei fazer. Não, escuta, ouve o colega, ouve o que o outro tem para contribuir. Né? Você falou das gerações, hoje o mercado ele tem pessoas, né, de mais idade, tem pessoas muito jovens. E essa troca,
né? Aqueles que têm mais facilidade com a tecnologia, com aqueles que já têm uma certa dificuldade, essa troca é muito enriquecedora. Isso favorece, isso ajuda o processo, né, de crescimento da empresa. Uma empresa que olha, né, que dá oportunidade para diversas faixas etárias, não se limita só a uma, além dela ter a diversidade, dela ter inclusão, porque isso também faz parte, ela tem esse olhar, né, sensível de olhar, pegar a maturidade daquele colega que tem mais experiência, pegar o conhecimento da tecnologia daquele mais jovem, juntar isso, uau, transforma, né? Aqui vamos enriquecidos rapidamente, viu, Ruiter? Porque é um pouco de tudo. Às vezes, eu diria assim, vou colocar na realidade, tá bom? O dia a dia. O profissional é excelente, tem uma qualificação, né, tem ali uma postura e tal, mas ele peca na pontualidade. Ele peca na palavra dada que não cumpre. Né? Ele peca, digo assim, no sentido de deixar exposto algumas fragilidades. Né? E aí é onde a gente começa a ver algumas coisas para serem ajustadas. O processo, ele acontece, ele abre as portas, mas você tem que fazer por onde permanecer. Muitas pessoas, elas deixam de estar naquelas vagas que já estão predestinadas porque elas não têm a postura e o comportamento certo. Então, nessa visão, olhando entre erros e acertos, nos ensine a dizer o que é ideal, mas e aquilo que também não pode ser encarado como uma normalidade. É normal chegar atrasado todo dia? Não, com certeza não. É bem avaliado? Não, não é bem visto, né? A gente fala muito que a gente contrata pela competência e demite pelo comportamento. Né? Você pode ter o melhor currículo, a melhor formação, a melhor conhecimento, mas se você não souber lidar com pessoas, se você não souber respeitar o espaço do outro, você perde, sim, oportunidades. Né? Eu acho que o respeito, ele é um valor que ele não pode ficar fora de nenhuma relação, de nenhuma conexão. O respeito com a empresa, eu tenho um horário para cumprir, eu tenho uma meta para entregar, eu tenho que honrar a minha palavra. Eu disse que eu ia entregar um relatório, se eu não conseguir, eu negocio. Olha, não consegui, tive um contratempo, mas negocia, seja transparente, seja verdadeiro. Aconteceu um problema, um erro no processo, que você seja o primeiro a falar. Que não precisa vir uma outra pessoa dizer assim, olha, fulano fez ali uma coisa errada, que você seja o primeiro a falar, eu errei, como é que eu conserto? A tua predisposição, a tua disponibilidade em querer corrigir, isso é valor, né? Isso a empresa reconhece. Então, assim, você ser transparente, você ser pontual, isso tem coisas que não vão sair. Né, que não vão sair de moda, que não vão sair daquele contexto de trabalho. Então, a pontualidade, honrar os compromissos, aquilo que você fala, aquilo que você se compromete a fazer, você entregar. Quando não conseguir, negocia. Preciso de ajuda, porque também reconhecer que precisa de ajuda é importante, né? Não achar que só você sabe, aí você está sobrecarregado ali, e às vezes um colega podendo ajudar você, e até uma troca, uma experiência, a gente falou isso antes, né, da entrevista, como na nossa área a gente tem essa troca. Né? Hoje eu digo que eu não tenho concorrentes, né, na minha área, mas eu tenho parceiros, amigos que estou com uma dificuldade, não consigo fechar uma vaga, você tem alguém para me indicar? Estou com uma dificuldade em fechar aqui uma situação, como é que você está fazendo? Quais são as melhores práticas que você tem aí? Vamos trocar uma ideia? E a gente faz muito isso. O network é importante. Acho que você tocou num ponto assim que é o meu prazer. E aí eu diria, né, quantos de nós não somos participativos numa decisão de ocupação de vaga porque alguém liga para mim, ou alguém liga para você e diz assim, o que você acha? Você recomenda? Eu venho de um histórico de formação de mais de 8.000 alunos. Então, o que mais eu recebi é ligação, e recebo, né, de alunos que estão na sala de aula e que você ali, porventura, não pode contato, pode recomendar, porque ele tem referenciais. Então, o network é importante para você entrar no mercado de trabalho, o comportamento da boa convivência, né? Experimentar, conviver é um desafio, mas você precisa se adaptar nessa boa vizinhança, né? Ouvir. Então, nós estamos aqui recebendo as dicas da nossa querida, né, Ruiter, sobre como melhor atuar naquilo que é a nossa responsabilidade, o trabalho. O trabalho é uma responsabilidade que você tem dedicação por 8 horas. 8 horas você está entregando uma habilidade, um talento, obviamente negociada. E aí eu diria,
o seguinte, existem as situações onde você entrou num acordo, você está na vaga, você entrega o seu trabalho, já tem passado algum tempo, e aí começa aquele momento de insatisfação. Começa aquele momento de que eu acho que eu mereço mais. Eu acho que está na hora de eu mudar de cargo, ou eu diria de, né, ambiente, eu falo promoção, né? Está na hora de me promover. Aí começa aqueles sentimentos, né? Como lidar com ele durante essa caminhada num lugar? É certo procurar o RH para pedir aumento de salário? É certo procurar o RH para dizer assim, eu acho que eu deveria estar naquela função ali. Eu tenho capacidade para ser gerente, supervisor, coordenador. Eu gostei, estou me comportando aqui como você. É correto? Então, eu diria que você não precisa fazer essa pergunta ao RH, né, nem ao seu líder, mas você pode mostrar isso. Através da sua competência, do seu trabalho, dos seus resultados, né, você consegue mostrar para a tua liderança que você merece, que você pode, sim, subir mais um degrau ali na tua carreira, na tua jornada. Você não precisa falar, mas a tua entrega, os teus resultados vão falar por você. Olha, ficou a dica, hein? Agora, dada essa habilidade de trabalhar com pessoas, 20 anos, né, Ruiter? Como foi, de repente, que descobriu que nascia para cuidar de pessoas e gerir elas e colocar a habilidade delas em evidência em algum lugar? Como é que nasceu isso no seu coração? Sim. Quando eu iniciei a faculdade de psicologia, eu sempre gostei de relações, de conexões, sempre fui, né, muito envolvida com pessoas, sempre gostei de lidar com pessoas. E quando eu escolhi a faculdade de psicologia, eu disse assim, não, é aqui que eu, né, que eu vou poder ser de alguma forma útil, que eu vou poder unir o meu propósito, a minha vontade de poder ajudar as pessoas através, né, da psicologia. E eu sempre atuei na área organizacional. Então, desde que eu comecei a minha faculdade, fazendo um trabalho em sala de aula, e eu tenho um carinho muito grande, né, por todas as pessoas que passaram ali na minha jornada, temos contato ainda hoje. E fazendo um trabalho, ela perguntou, olha, eu estou com uma vaga lá no RH, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, eu quero, gostaria muito de uma oportunidade. E eu não tinha experiência ainda na área, era o meu primeiro emprego. E eu já comecei, eu tive a grata oportunidade, satisfação de já iniciar na área de recursos humanos, né, com pessoas, com treinamento e desenvolvimento. Então, desenvolver, né, as pessoas, trabalhar o potencial delas, isso sempre me chamou muita atenção. E ali eu iniciei minha carreira, minha trajetória. Nessa carreira e nessa trajetória, certamente, sempre tem algum desafio. Qual foi o que marcou nessa caminhada? Da decisão até, então, hoje, continuar e acredito que cada dia mais aperfeiçoada, né, nessa oportunidade. Tem, assim, um marco? Esse aqui foi o que me convenceu que o meu caminho era esse. Sim, tem várias, né? Várias situações ao longo desse período aí, foram várias experiências, né, vividas. Pude atuar tanto na área, comecei na área da indústria, depois tive a oportunidade de ir para a área do comércio, que foi uma escola, foi fantástico, é uma outra realidade. E aí agora voltei, né, para a indústria. Sem dúvida, você poder ver o crescimento, o desenvolvimento de pessoas dentro de uma organização e até aquelas que não continuam ali sua trajetória, mas que estão em outros, né, em outras empresas, em outros locais e reconhecem, né? Poxa, você me deu uma oportunidade, você me ajudou. Isso, sem dúvida, é muito gratificante. Você enxergou em mim valor, você viu que eu tinha potencial para aquilo e pessoas que hoje, né, não trabalhamos juntos, mas trabalhamos em empresas, né, diferentes, mas que evidenciam isso, né, e falam, você me deu uma chance, você me deu uma oportunidade. Né, e a gente tem muito isso no mercado de trabalho. Não tenho experiência, então não preenche a vaga. E se, de repente, eu der uma oportunidade? Se eu ensinar essa pessoa, né? Eu acredito que essa é a habilidade que, diria, vocês, porque nasceram para isso. A gente acaba adquirindo, né? Eu vou me apropriar também dessa aquisição. Mas
vocês têm essa habilidade de dar a oportunidade. E quantas pessoas não chegam, né, apontando, olha, foi a sua oportunidade, aquela que você abriu e me permitiu que eu fosse desenvolvida, né? Porque todo mundo tem uma escola, todo mundo tem um lugar para iniciar, né? Ninguém, assim, de repente, sabe tudo. Não, ele precisa aplicar aquilo que ele aprendeu saindo da sala de aula numa empresa. Então, muita gente certamente aponta, né? Você como profissional de RH, e aqui a Ruiter, olha, foi você que me deu essa oportunidade. Isso fica marcada também, né? Assim também como você aqui é sempre apontado, assim, eu poderia mandar meu currículo? Acho que essa palavra, né, é muito comum, né? Olha, eu posso te mandar meu currículo? Porque sempre em você vê-se uma oportunidade por conta de estar ali num número infinito de opções. E para quem vai fazer RH, ou diria, para quem quer entrar nesse campo, nessa área, quais seriam as, né, primeiras orientações para essa decisão que está queimando no coração, dizendo assim, bom, eu acho que eu tenho perfil para isso? Conta para a gente aí, porque tem nesse momento alguém decidindo. Sim, sem dúvida, o primeiro passo é gostar de pessoas. Gostar de lidar com pessoas, buscar, como a gente tem falado, já falamos aqui, buscar o conhecimento, buscar a tecnologia para ser aliada ali com você, trabalhar junto, né, buscando ferramentas que vão te auxiliar a dar agilidade ao teu trabalho, porque o RH, algumas pessoas podem pensar, não, é só fechar folha, é só fazer seleção, e é muito mais do que isso. O RH ele deixou de ser um setor operacional para cumprir agenda, para cumprir aquele calendário de obrigações, sejam elas trabalhistas, né, de encargos, enfim, para ser um setor mais estratégico, para ser um setor que está ali aliado com o negócio da empresa. Hoje, o profissional de RH ele precisa entender de números, ele precisa ter dados, ele precisa ter informações. Tá, eu não estou conseguindo contratar, mas por que você não está conseguindo contratar? Quais são as dificuldades? O que os candidatos estão trazendo? Quais são os questionamentos? Quais são as dúvidas? Ter conversas difíceis. O RH, sim, ele tem esse papel. Às vezes, ele precisa chamar um líder. Você está recebendo ali muita reclamação dos funcionários, e aí você vai conversar com o líder, e aí o líder, às vezes, não aceita, acha que ele está certo, que ele está, né, correto, mas o RH precisa ter conversas difíceis, sim. E buscar sempre estar inserido no negócio, não ficar ali isolado e achar que o papel dele é só cumprir aquela agenda, mas atuar de forma estratégica dentro do negócio para que o RH ele seja visto, de fato, como um setor que participa ali do clima da empresa, participa da organização, cuida do bem-estar dos colaboradores. Hoje a gente tem em alta aí o ANR1, falando sobre os riscos psicossociais, se esse ambiente ele adoece ou não o colaborador, se ele favorece o desenvolvimento e a competência dele. Estamos tendo dificuldade para buscar pessoas de fora, vamos dar oportunidade internamente também, olhar para dentro de casa, verificar quem dentro também tem potencial para crescer e se desenvolver. Então, o RH ele não é um setor limitado só a cumprir uma agenda e um calendário de pagamentos. Ele está no RH, ele está no recrutamento, ele está no desenvolvimento desse funcionário, ele está na parte de avaliação desse candidato, feedback, a liderança como um todo, as estratégias da empresa, a cultura da empresa. Então, o RH ele tem esse papel mais estratégico, sim, hoje, e ele tem um leque aí de possibilidades e de áreas de atuação. Esse é o Conexão e Diálogo. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade tão rica de estar aqui conosco e trazer tanto conteúdo, né, que está, sem dúvida, trazendo clareza para você. É uma pauta que merece muitos mais encontros, mas que você tem experimentado e ficado com essa pequena, né, porção para melhor se desenvolver e se apresentar no mercado de trabalho com todas essas dicas aqui com a doutora Ruiter. Esse é o Conexão Diálogo, um programa que tudo começa com uma conversa. Para você que gosta e já tem acompanhado em todas as quintas-feiras, às 16 horas, aí nós já temos os episódios anunciados, então acessa lá, Conexão e Diálogo FBN, e você vai saber muito mais para acompanhar os nossos bastidores. Te vejo no próximo encontro.